descanso para as nossas almas. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós nos aproximamos de Ti, Senhor. Pai, eu coloco todos aqueles que já passaram por um episódio depressivo, aqueles que porventura estejam passando, ou que têm algum familiar passando por isso. E nós queremos conhecer melhor, Senhor. Nós queremos o conhecimento e queremos também conhecimento de Ti, Senhor, porque Tu és o Deus Criador, o médico dos médicos e aquele que tudo pode e que tudo sabe. Então, Pai, já Te agradecemos por essa noite em que o Senhor há de nos falar e de nos trazer mais conhecimento de Ti e dessa doença que acode a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a depressão não é... A gente hoje em dia fala muito e fala até com liberdade, né? Felizmente, a gente vem vencendo o preconceito. Mas a depressão era algo que era muito mal entendido e também as pessoas que tinham e que ainda têm, gente, às vezes tem muita vergonha. Porque elas vai se instalando de uma maneira sutil na vida da pessoa. A depressão não é uma coisa assim, que um belo dia você acorda, pá, e não quer sair da cama. Pode até acontecer, mas via de regra não é assim. A pessoa ela vai perdendo a alegria aos pouquinhos, vai perdendo o gosto pelas coisas que ela fazia e sentia entusiasmo. Dali a pouco ela se sente cansada, não tem mais vontade de sair, não tem mais vontade de estar com as pessoas, vai se isolando e, de repente, não tem mais vontade de acordar, não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade de sair. E é como uma chama que vai se apagando. A pessoa vai perdendo completamente a alegria e não tem nada que alegre a pessoa, gente. Por isso, é muito diferente a depressão da tristeza. A tristeza, como eu já falei, todo mundo fica triste às vezes e você sabe o motivo da tristeza. E se você às vezes não sabe, você para e fala, peraí, mas o que que me chateou? Por que que eu estou assim? O que que me chateou? O que que me deixou triste? Aí você, puxa, foi aquilo que o fulano falou. E foi aquela situação. E é essa coisa que está me preocupando, né? Então, a tristeza, ela tem um motivo. E mesmo que você não perceba na hora, é muito importante até você perceber o motivo por que você está triste. Então, além de você apelar para a sua consciência, né, que é a consciência é atributo do espírito. Lembra que a gente é espírito, alma e corpo, né? A gente tem o corpo, tem a mente, que é a nossa alma, tem o espírito. A consciência é um atributo do espírito. Então, a gente tem esse poder de falar, opa, peraí, o que que me aconteceu? Né? Por que que eu estou assim? E até podemos orar. Nós temos perguntar para Deus, peraí, por que que eu estou desse jeito? Aí, o maravilhoso é isso, quando você percebe, você consegue superar ou lidar com aquilo ou administrar. Porque lembra que tem problema que a gente resolve e tem os que a gente administra, não é? Tem, né, situações que nem sempre a gente consegue ticar, solucionar. Mas a tristeza é algo que você entende e consegue resolver ou superar. Agora, a depressão não. A depressão, às vezes, está tudo bem fora, não tem problema nenhum acontecendo e a pessoa tem aquela tristeza imensa que nada resolve. E isso traz também um profundo sentimento de culpa, porque já que a pessoa está tudo bem, fala assim, mas por que você está assim? O familiar, às vezes, em volta, fala assim, mas o que você tem? O que eu posso fazer com você? E não tem nada que alegre aquela pessoa. Então, as pessoas em volta, às vezes, se desgastam, tentando de tudo para alegrar aquela pessoa e não tem nada que resolva, né? Então, a depressão é uma doença que acode gente no Brasil hoje em torno de 24 milhões de pessoas. É muita gente. E isso que a estatística mostra, tem muito mais gente que sofre de depressão, porque isso não é contabilizado. Então, e no mundo, gente, a quantidade de pessoas... E eu estava pesquisando... dizem que, segundo a Organização Mundial de Saúde, os estudos mostram que a doença que vai prevalecer daqui para frente, a número 1 não vai ser o câncer ou outras doenças, mas a depressão. Então, é algo que não está diminuindo, é algo que vem aumentando. Por isso, a importância da gente entender o que é, a gente lidar para prevenir e para poder ajudar pessoas a superar.
ou a gente mesmo superar. Por quê? Ninguém está livre de ter um episódio, né? Uma crise, vamos dizer assim, né? Um episódio depressivo. A depressão hoje é falada, mas não é algo novo. Se a gente olhar na história da humanidade, a gente vai ver uma série de pessoas que passaram por depressão. E antigamente tinha muito preconceito, inclusive nas igrejas. Você ouvia falar, a pessoa é falta de fé, ou é demônio, ou é sei lá eu o quê, né? Quando, na verdade, a gente vê que homens e mulheres da Bíblia passaram por depressão, gente. A gente vê que Elias, depois de ter vencido os 400 profetas de Baal, teve uma vitória estrondosa. De repente, ele teve medo de Jezabel, ele foi para uma caverna, ele se escondeu, e ele pediu para Deus tirar a vida dele. Chegou a pedir pela morte. Olha, o que é isso, gente? Senão uma tremenda depressão. Elias, eu estou falando do profeta Elias, tá? Você vê também Davi, né? No Salmo 52, a gente vê ele falando: Senhor, enquanto eu calei o meu pecado, se envelheceram os meus ossos. Né? A gente sabe o que aconteceu, várias coisas aconteceram na vida de Davi, entre outras, ele colocou um dos seus melhores oficiais, ele estava adulterando com a mulher do seu oficial, colocou ele na frente da batalha para morrer, para depois ficar com a mulher dele. Olha só que nó, gente, o rei Davi, né? E eu imagino o sentimento de culpa consumindo esse homem, né? Então, quando a gente fala de pecado, eu quero trazer esse termo. Pecado no grego é a palavra hamartia, que significa errar o alvo. Quantas vezes nós erramos, não é? A gente querendo acertar, erra. Seja educando um filho, seja na relação com o marido, com a esposa. Então, às vezes, nós erramos. E muitas vezes, quando nós nos sentimos culpados, e nós não temos com quem falar, nós não conseguimos nos abrir. E, às vezes, a gente tem dificuldade até de confessar para Deus algumas coisas, né? A depressão pode vir, porque as coisas vão se acumulando dentro de nós. Quem mais, gente? Ana. Né? Se você olhar também no livro de Samuel, você vê Ana era estéril, numa época em que ser estéril, gente, a mulher que era estéril, gente, mulher valia menos que um camelo no Velho Testamento. E ela só servia, é verdade, meninas, se a gente olha, Jesus veio devolver à mulher um papel de dignidade, de respeito, ele mudou o caminho dele para encontrar com aquela samaritana, né? E eu imagino que além dos 12, imagino não, porque a Bíblia diz que havia também mulheres que não apenas o seguiam, mas também o sustentavam com as suas ofertas. Olha que coisa linda, né? Mulheres como Dorcas, que de repente, né, Dorcas costurava, fazia vestes, tinha uma renda própria, né? Que semeavam e ajudavam o ministério de Jesus a seguir. E nós vemos que Ana, por ser estéril, ela era rejeitada pela outra esposa. Naquela época, os homens era permitido, naquela época, viu, homens, era permitido ter mais de uma mulher. E havia Ana e Penina, e uma cutucava a outra, porque tinha muitos filhos, ela não tinha nenhum. Então, ela era alguém que sofria preconceito, rejeição, era marginalizada. Isso levou Ana à depressão. A tal ponto que ela ia ao templo chorar, ela se descabelava de chorar. E a gente, se você, né, quer conhecer, leia lá o livro de 1 Samuel, certo, pastor? E você vai saber a história de Ana. O que eu quero dizer, gente, depressão não é falta de fé. Pelo contrário, nós temos que tirar esses preconceitos. Fora Jó, a gente vê Jó também, né, tudo que ele passou, ele também chega a pedir para que Deus tirasse a vida dele. E aqui vem algo muito sério, né? A depressão, e é tão importante prevenir, gente, porque ela começa de uma forma sutil. Você não é assim, se acorda e pá. Não, ela é alguma coisa que vai se acumulando. Então, a prevenção é algo importante em qualquer doença. Por isso é que a gente faz exames periódicos. Mas, gente, o cérebro não é como o fígado ou como o punho, né? Quebrou, você não consegue, não tem uma ressonância, até tem, né? Mas ninguém fica fazendo isso.
E não é algo que mostre, porque não está falando do cérebro físico apenas, está falando da mente. Então, são pensamentos, que muitas vezes são pensamentos negativos, obsessivos, não vai dar certo, não vou conseguir, ou não vai dar. E aquilo vai tomando uma forma e vai enchendo a tua cabeça, e você já não dorme mais. E uma das coisas que é característico da depressão também é, muitas vezes, a insônia. É aquele tipo de insônia que não é a insônia inicial, que a pessoa não consegue dormir. Essa insônia inicial é característica do transtorno de ansiedade. Quem tem ansiedade, deita na cama e fica de um lado para o outro, né? Não consegue pegar no sono. Isso é a ansiedade. A depressão, não. Geralmente a pessoa tem um cansaço, ela não vê a hora de ir para a cama e ela quer que o mundo desapareça. Então, ela dorme logo, só que ela acorda às vezes 3, 4 horas depois e não consegue dormir mais. E aí é complicado. E o que acontece? A pessoa apela muitas vezes para os chamados calmantes, né? E é complicado, porque não foi resolvida a origem, não foi resolvido. O calmante, ele pode ajudar, mas ele tem que ser muito bem usado de maneira pontual, de maneira correta. Do contrário, aquilo vai abrindo um buraco cada vez maior e a pessoa vai ficando cada vez mais deprimida e, às vezes, dependente da medicação. Isso acontece muito, gente. A quantidade de gente dependente de remédio faixa preta, ou seja, eles têm a receita controlada por isso, porque causa dependência, tá? É uma droga, gente. São drogas, tá? Não é diferente, claro, não é uma cocaína, não é um crack, mas são drogas que causam dependência. E quando a pessoa toma por muito tempo, o organismo ele tende a se acostumar. Às vezes, até coisas bobas como o shampoo, às vezes recomendam que você troque de tempos em tempos, não é verdade? Ou outras coisas. Por quê? Porque o organismo ele procura algo que que se chama homeostase. Ele tende a buscar um equilíbrio. Então, se você dá aquele negócio, ele se acostuma e chega uma hora que para de fazer efeito. E isso acontece com esse tipo de medicação. Chega uma hora que a pessoa tem que aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar a dose, e aí chega uma hora que não faz mais efeito, aí troca a medicação. E, gente, vira um círculo vicioso mesmo. Então, é muito sério. Então, entrar com a medicação é algo delicado, acertar psiquiatra é delicado, acertar medicação. Então, o que a gente vê? O psiquiatra dá um remédio, pede para a pessoa voltar dali a 15 dias ou 30 dias, vê como ficou, aí ou aumenta a dose, ou muda, ou troca. Então, é um sofrimento terrível, tá? Só quem já passou ou que tem algum parente com depressão sabe o sofrimento que é. Enfim, a medicação pode ajudar? Pode, mas acertar a medicação não é algo fácil. E, com o tempo, pode, inclusive, entrar numa dependência e parar de fazer efeito. Mas, como eu falei, ninguém é imune a isso. E, falando de pessoas na história, gente, Abraham Lincoln, o presidente americano, era depressivo. Noel Rosa, o escritor, Clarice Lispector, aquele ator comediante que fez aquele Pat Adams, lembra daqueles médicos da alegria? O Robin Williams, ele era depressivo e ele se suicidou. Não sei se vocês sabem a história dele, né? Van Gogh. Van Gogh, além da depressão, tinha a esquizofrenia. E, se a gente for falar, a gente estava até comentando aquele comediante, influenciador, como é o nome dele? Whindersson Nunes, não é? Ele é comediante, gente. Então, você vê a pessoa lá fazendo piada, dando risada, e você acha que não. Depressivo. A Preta Gil já teve episódios. Tem várias pessoas famosos, né, que hoje estão se abrindo e conversando a respeito. E é uma coisa que, quando a depressão chega a ficar severa, a pessoa chega mesmo como alguns aqui, personagens não, pessoas da Bíblia, chegam a pensar tirar a própria vida. Então, é algo muito sério que a gente tem que, realmente, precisa de muita atenção. Enfim, quando a gente fala em superação,
a gente tem que pensar, em primeiro lugar, como é que eu era, ou como é que a pessoa era antes da depressão. Porque a pessoa não nasceu depressiva. Isso começou em algum momento da sua história. Então, uma coisa importante para superar é você parar e pensar, peraí, como é que eu era antes? Como é que essa pessoa era antes? O que ela fazia, o que gostava? E aí, gente, é muito importante isso. Eu fiz essa pergunta há um tempo atrás. O que é que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer? O que é que te traz alegria? Gente, às vezes a gente engata a nossa vida na primeira, de uma coisa para outra, e a gente não para fazer coisas que são prazerosas e felizes. E eu queria perguntar para vocês que estão aqui hoje, para você que está me assistindo e vai assistir, né? O que é prazeroso? O que é feliz para você? Você tem um hobby? O pastor Oséias tem. Tem vários, né? Eu sei que ele gosta de ficar no meio dos bodes, das galinhas, de mexer com a terra. Né? Acho que quando ele fica com raiva, ele vai lá e chuta o gato, não sei se a cabra. Ele não confessa isso, mas eu imagino que ele vai lá para o meio do mato, né? Coitado do bode, das galinhas. Mas eu sei que ele tem esse escape, essa coisa que é prazerosa para ele, acordar cedinho de manhã, ir para o meio das plantas, do verde, ali onde ele tem um momento devocional, onde ele fala com Deus, onde Deus fala com ele. E você? Você tem algo assim? É importante identificar, porque as pessoas são muito diferentes uma das outras. O que o pastor Oséias gosta, de repente a pastora Angélica não gosta, não importa que é marido e mulher. Marido e mulher não tem que gostar da mesma coisa. E nem do mesmo tipo de filme, nem do mesmo tipo de livro, nem do mesmo... Entendeu? Não tem que gostar da mesma coisa. Mas, marido e mulher, para dar certo, tem que ter coisas em comum. Nosso assunto ainda não é relacionamento, né, pastora Angélica? Mas espera aí. Ele pode ter as coisas dele, eu posso ter as minhas. Ele pode gostar de algumas coisas e eu nem gostar disso que ele gosta. E não quero nem ver os bodes nem as galinhas. Eu vou ficar aqui pensando em outra coisa. Hoje a Angélica até gosta, né, Angélica? Mas no começo não gostava, não. Ela gosta de artesanato. Olha aí o hobby dela, artesanato. Né? Tem coisas... Ih, caiu o meu cinto. Ainda bem que o cinto não tem calça, senão ia ser problema, né, gente? Ia ser fria, né? Enfim, o que te dá prazer? Talvez seja jardinagem, talvez seja artesanato, talvez seja ler um bom livro, talvez seja caminhada, andar de bicicleta ou fazer um esporte. Gente, mas é fundamental, não é só para a saúde física, não, gente. É fundamental para a nossa saúde mental você fazer algo que te dê prazer. Por exemplo, não sei se você gosta de cantar, tem gente que gosta de cantar, faz parte de um grupo de louvor da igreja, vai participar dos ensaios, né? Mas, se você não tem, é importante que você descubra. De repente, tem gente que gosta de marcenaria, machetaria, né? Tem até um quartinho onde vai lá fazer e se refugia lá, né? Acho que quando a Silvia dá uns gritos, você corre para lá, não é, Paulo? Né? Peraí, que eu preciso terminar aquela caixa. Ele faz umas caixas lindíssimas, né? Um trabalho muito lindo de marcenaria. Enfim, uma maneira de prevenir e de também superar é você voltar a fazer coisas que você fazia e parou. Ou descobrir coisas novas. Por quê? Gente, a alegria da vida está em coisas pequenas do dia a dia. Às vezes, a gente acha que o que vai fazer a gente feliz é o carro novo, quando eu comprar, quando eu casar, quando eu mudar o piso da casa, quando eu tiver dinheiro. Não, gente, é aqui agora. São coisas pequenas do dia a dia. E é também, nós que estamos falando de questões espirituais, também a sua comunhão com Deus. Então, onde é que está Deus na sua vida? Tudo bem, nós aqui frequentamos a igreja aos domingos. Mas Deus não é um Deus apenas do domingo. Então, essa comunhão com Deus, como diz o pastor Oséias, que ele vai pela manhã, caminhar com Deus, falar com Deus, onde você conversa com Ele como um amigo, poder abrir seu coração e estar com Ele. Agora, eu sei que para quem sofre de depressão, às vezes é muito difícil, porque a pessoa não tem ânimo, não quer nem levantar da cama, quanto mais ir fazer um artesanato. Mas aí entra a tua determinação. É você falar, não, eu vou.
Eu vou levantar, eu vou para a faculdade, eu vou para a igreja, eu vou para o trabalho, eu vou para o parque, eu vou fazer a minha caminhada, eu vou dar que seja uma volta no quarteirão, eu vou fazer um esporte, eu vou dar um primeiro passo. Então, esse primeiro passo é muito, muito, muito importante para superar a depressão. E você parar para avaliar o que está acontecendo com você. E se tem alguma coisa que vem agravando o seu estado. Porque, gente, eu vou falar uma coisa. A depressão, ela envolve duas emoções muito sérias. A primeira, ela é muito evidente. Qual é a primeira emoção que você sente quando você está triste? O que você sente? Tristeza, abatimento. Agora, tem uma outra emoção atrás, que essa a gente nem sempre percebe, que está camuflada. Porque ela não é muito aceita, religiosamente, socialmente, culturalmente. Atrás de muita depressão tem raiva. E a raiva, às vezes, não é consciente. Está lá. E sabe o que é legal? A hora que você descobre do que você está com raiva, por que você está com raiva, e você começa a lidar com a raiva, a depressão vai embora. E eu falo isso como terapeuta, gente. Só que é muito difícil, às vezes, a pessoa entrar em contato com a raiva. Porque raiva traz sentimento de culpa. Não imagina eu ter raiva. Imagina a pessoa ter raiva de Deus. Pois é. Mas quando você sofre perdas, quando você tem uma frustração, quando as coisas não saem como você quer, quando você sofre uma decepção, Deus é uma pessoa. Não é verdade? Com a qual você se relaciona. E às vezes a gente fica com raiva, sim. E poder chegar para Deus e falar, quer saber, eu estou chateada com você pra caramba. Eu estou com raiva. Eu não estou gostando desse negócio. Você sabia que você pode confessar sua raiva para Deus? Pode e deve. A sua tristeza, a sua decepção. Mesma coisa marido e esposa. Quanta raiva às vezes está camuflada, está escondida, ou de pai e mãe, ou de um filho. Gente, quanta depressão pós-parto está ligada também ao fato de, primeiro, tem questões hormonais? Tem, mas tem também aquela questão de que, de repente, aquela mulher que vivia a vida dela, se vê com um bebezinho, com uma responsabilidade enorme e tendo que abrir mão de um monte de coisas. Seja de um trabalho, seja do seu tempo, seja de outras coisas. Isso tudo não é consciente. E quando vai ver, mas como é que eu vou ter raiva de um bebê? Percebe o que eu estou falando, gente? Percebe a culpa? Raiva é um sentimento que muitas vezes traz culpa. E quando a gente não lida, não encara, não trabalha, isso fica dentro e estoura de uma outra maneira, como depressão. A depressão nos incapacita, você acaba ficando meio apático e acaba não esganando o pescocinho de ninguém. Porque se aquela raiva às vezes sair para fora, atrás de muita depressão, muitas pessoas, existe às vezes, não estou generalizando, muita raiva mal resolvida. Tá? Aí entra a terapia. Então, a importância também de uma terapia. Ou de um pequeno grupo, onde a gente possa compartilhar e falar. Tudo isso nós vamos ter oportunidade de fazer juntos. Enfim, então eu creio que precisamos muitas vezes procurar um médico, quando a depressão já não é mais uma depressão leve, quando você vai percebendo que aquilo vai te incapacitando, você já não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade de fazer nada, não tem mais alegria em coisa nenhuma. Opa, talvez seja o momento de procurar ajuda, mas também ajuda profissional, uma terapia, e graças a Deus nós temos o Senhor, gente. A gente tem igreja, você pode procurar um pastor, você pode procurar um líder, você pode procurar aconselhamento e grupos de apoio de ajuda. Nós aqui estamos formando um grupo de apoio e ajuda. Então, tudo isso é muito importante. E, como eu falei, você tem um esporte, tem um hobby, tem algo que seja prazeroso para você. Às vezes a gente faz coisas, mas faz coisas por obrigação. Por exemplo, agora, todo mundo sabe que fazer esporte ou
sei lá, pilates é importante. Ou seja lá o que for que você faça, caminhada. Mas você não gosta daquilo. Você faz porque tem que fazer. Ok, tem coisas que a gente tem que se obrigar a fazer. Mas é muito importante você descobrir algo que você goste. Algo que te faça feliz. Tá? Deus quer que a gente seja feliz. Você sabia disso? Que Deus quer que a gente seja feliz? Claro. Você não quer que seu filho seja feliz? E a palavra de Deus diz assim: se vós que sois maus, dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Puxa, tem coisa que deixa a gente mais contente do que ver nossos filhos contentes? Né? Então, gente, essa questão é importante, né? Da gente... E, muito importante, falar a respeito. Né? Ter alguém... falar, gente... É algo tão sério. A palavra fala da gente confessar. Né? O que é confessar? É justamente em voz alta você compartilhar. Só que a gente vive num mundo onde as pessoas falam muito, mas não tem quem escute. Então, você tem alguém que te escute? Mas escute de verdade? Não é aquela coisa que fala, aham, e sai andando. Gente, até as crianças, os pais ficam tanto tempo, às vezes, no celular, que as crianças competem. Às vezes, numa mesa, vocês estão careca de ver em restaurante, todo mundo com o seu celular, ninguém nem olha um para o outro. As pessoas não né? Conversa aquele básico ali. As crianças já pequenininhas, viciadas em celular. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, todo mundo sabe disso. Às vezes a criança não tem quem escute, o adolescente, gente, adolescente tem que ser ouvido. Aí você fala assim, mas eles não querem falar. Não querem. Eu lembro que meus filhos nessa idade, especialmente o Daniel, quando ele tinha 12, 13 anos, o que eu fazia? Ele estava, às vezes, no computador ou fazendo alguma coisa no quarto. Meus filhos sempre ficaram com porta de quarto aberta. E isso é hábito nosso, tá? Não estou falando de invadir a privacidade, porque o adolescente também tem necessidade de ter o seu quarto, o seu espaço. E não estou falando de invasão. Estou falando porque na minha casa sempre foi um hábito, as portas abertas. E eu me lembro que às vezes eu entrava, eu pegava um livro e eu deitava na cama, ele estava lá fazendo alguma coisa, mas eu só ficava junto. Às vezes é importante ele saber que você está lá. Sabe? Às vezes eles não querem falar, mas eles precisam saber que você está disponível. Olha, eu estou aqui. Estar aqui, gente, a presença é uma forma de você dizer, olha, tem um lugar para você no meu coração. E as pessoas precisam muito disso. E hoje vivemos dias onde as pessoas não se escutam. E criança tem que ser. Às vezes, criancinha pequena, então, ele pega teu rosto e faz assim, ó, para você olhar para ele. Não é? Depois de grande já desiste, porque sabe que já perdeu para o celular. Né? Enfim, aí vai procurar amigo, vai procurar outras companhias, às vezes não procura ninguém porque a depressão traz um profundo isolamento, a pessoa se isola e passa a acreditar que não tem nada nem ninguém e às vezes nem Deus pode ajudá-la. E aí a importância de ter alguém perto que simplesmente fique junto, fique do lado, invista tempo. Tempo, gente, é vida, é amor. Né? Alguém que às vezes não fale nada, mas que pegue na tua mão, se for o caso, porque alguns não querem nem que pegue na mão, especialmente se for adolescente. Né? Então, fazer coisa junto. Né? Ver o que essa pessoa gostava. Às vezes não é o que você gosta, mas é prazeroso para ela. Então, você dizer, vamos fazer tal coisa? Ah, mas você nunca gostou? Ah, mas eu estou com vontade. Vamos lá? Percebe? Isso é amor. Tá? Investir tempo do outro e escutar. E agora, eu quero justamente que a gente tenha esse tempo. Eu vejo que quando a gente começa a abrir e colocar no YouTube, às vezes as pessoas deixam de vir presencial. Mas esse tempo que a gente vai ter presencial agora, de se escutar e de falar um pouquinho, eu penso que é muito importante. Então, nós vamos encerrar a transmissão agora. E eu quero convidar vocês, eu acho que 2 grupos aqui é o suficiente. Vou pedir para os casais se separarem e a gente falar um pouquinho, contar um pouco. Seja de você, seja de alguém,
seja alguma coisa que você tem vontade de compartilhar.